O vento gelado da manhã cortava como lâminas através das árvores centenárias da Floresta Nacional de Yellowstone. Maya, uma magnífica pastora alemã de pelagem dourada e preta, caminhava ao lado de seu parceiro humano, o guarda florestal Jake Morrison, quando seus ouvidos aguçados captaram algo que fez seu sangue gelar. Um choro desesperado ecoava entre as copas das árvores. Não era o chamado de um pássaro ou o rugido de um predador adulto. Era algo muito mais angustiante. O lamento agudo e quebrado de um filhote em perigo mortal. Maya parou abruptamente, suas patas fincadas no solo coberto de folhas secas, os músculos tensos como cordas de aço. Seus olhos âmbar escanearam a floresta densa, enquanto suas narinas dilatadas captavam cada nuance do ar matinal. O cheiro de pânico animal impregnava o ambiente, misturado com algo mais sinistro, o odor metálico do medo extremo. "O que foi, Maya?" Jake sussurrou, conhecendo bem os instintos apurados de sua companheira de 4 anos de patrulhamento. Ela nunca se enganava quando algo estava terrivelmente errado. O lamento tornou-se mais intenso, mais desesperado. Era um som que perfurava a alma, um pedido de socorro que nenhum coração sensível poderia ignorar. Maya sentiu cada fibra de seu ser vibrar com uma urgência primitiva. Alguém precisava de ajuda e ela não podia falhar. Comente de onde você está assistindo e compartilhe para que mais pessoas vejam essa história. Seguindo seu faro infalível, Maya conduziu Jake através de uma trilha quase imperceptível, saltando sobre troncos caídos e atravessando pequenos riachos gelados. A cada passo, o som se tornava mais claro, mais desesperante. Era definitivamente um filhote, mas de que espécie? E por que estava em tal agonia? Após 20 minutos de caminhada intensa, chegaram a uma pequena clareira, onde uma árvore colossal se erguia como um gigante adormecido. Maya ergueu o focinho e seus olhos se arregalaram de horror. Lá, a cerca de 15 metros de altura, pendurado pelos pelos traseiros em galhos entrelaçados, estava um pequeno filhote de urso pardo. O pequeno animal, que não deveria ter mais que 4 meses, balançava no vento como um boneco de pelúcia descartado, seus olhinhos negros brilhando de terror puro. "Meu Deus!" Jake exclamou, ajustando seus binóculos. "Como diabos ele foi parar lá em cima?" O filhote havia claramente tentado subir atrás de algo, talvez mel ou frutas, e acabou preso de forma cruel entre os galhos. Suas pequenas patas dianteiras se debatiam no ar, tentando desesperadamente encontrar apoio, enquanto seus gemidos se tornavam cada vez mais fracos. A exaustão estava vencendo a luta pela sobrevivência. Maya analisou a situação com a precisão de um estrategista militar. A árvore era alta demais para Jake subir sem equipamentos. O resgate levaria horas para ser organizado. Tempo que o filhote não tinha. A cada minuto que passava, o pequeno urso perdia forças e sua circulação sanguínea estava sendo comprometida pela posição em que se encontrava preso. Mas havia algo ainda mais aterrorizante na cena. Onde estava a mãe? Uma ursa-mãe jamais abandonaria seu filhote em perigo. O instinto maternal dos ursos é um dos mais poderosos da natureza. Se ela não estava ali, só poderia significar uma coisa. Algo terrível havia acontecido com ela. Jake começou a fazer ligações pelo rádio, tentando coordenar uma equipe de resgate. Mas Maya sabia que não havia tempo. Seus instintos caninos, apurados por milênios de evolução ao lado dos humanos, gritavam uma verdade cruel. Se não agissem imediatamente, estariam observando um filhote morrer de forma lenta e agonizante. O som dos gemidos do pequeno urso se misturava agora com algo ainda mais devastador. O silêncio crescente entre os lamentos. Ele estava perdendo a consciência. Maya começou a dar voltas ao redor da árvore, analisando cada possível rota de escalada. Seu treinamento militar
Ela havia servido como cão de busca e salvamento no exército antes de se tornar guarda florestal. Havia-lhe ensinado que, às vezes, a única diferença entre vida e morte era a coragem de agir quando todos os outros hesitavam. Suas garras arranharam a casca da árvore, enquanto ela testava sua resistência. A textura era áspera o suficiente para proporcionar aderência, mas a altura era intimidante mesmo para uma atleta de 4 patas como ela. Maya, não! Jake percebeu suas intenções. É muito perigoso. Você pode se machucar. Mas os olhos da pastora alemã já haviam tomado a decisão. Naqueles orbes dourados brilhava uma determinação que nenhuma força na terra poderia deter. Ela havia dedicado sua vida a proteger os indefesos, e não seria hoje que falharia nessa missão sagrada. O filhote de urso soltou um gemido particularmente fraco, e Maya soube que não havia mais tempo para debates ou protocolos de segurança. Era agora ou nunca. Com um impulso poderoso de suas patas traseiras, ela iniciou a escalada mais importante de sua vida. Cada músculo de seu corpo de 35 quilos trabalhou em perfeita harmonia, suas garras encontrando apoio na casca rugosa, seu corpo se movendo com a fluidez de um predador nato. O vento balançava os galhos ao seu redor, criando uma sinfonia ominosa que parecia sussurrar advertências sobre o perigo da missão. Mas Maya não ouvia nada além dos batimentos acelerados de seu próprio coração e dos gemidos cada vez mais fracos do filhote que dependia dela. A 5 metros do solo, ela parou por um momento para recuperar o fôlego e avaliar sua posição. Dali de cima podia ver Jake lá embaixo, o rosto tenso de preocupação, o rádio colado na orelha enquanto coordenava o resgate oficial, que chegaria tarde demais. A 10 metros, seus músculos começaram a queimar com o esforço. A casca da árvore estava ficando mais lisa, mais difícil de escalar. Mas a visão do pequeno urso, agora tão próximo que podia ouvir sua respiração laboriosa, renovou suas forças. Aos 12 metros, Maya enfrentou seu primeiro grande desafio, um galho grosso que bloqueava seu caminho direto até o filhote. Ela teve que fazer uma manobra arriscada, saltando lateralmente para contornar o obstáculo, confiando inteiramente em seus reflexos felinos para não despencarem juntos. O salto foi perfeito. Suas patas encontraram apoio seguro, e ela continuou subindo cada movimento calculado com a precisão de um cirurgião. Aos 15 metros, finalmente chegou ao nível do filhote preso. De perto, a situação era ainda mais dramática do que parecia lá de baixo. O pequeno urso estava completamente exausto, seus olhinhos meio fechados, a respiração superficial. Os galhos haviam se entrelaçado ao redor de suas patas traseiras de forma tão complexa que seria necessário um trabalho delicado para libertá-lo sem causar ferimentos graves. Maya posicionou-se cuidadosamente em um galho robusto e começou a avaliar a situação. Seus dentes eram sua única ferramenta, mas ela precisava ser extremamente cuidadosa para não machucar o filhote no processo de libertação. O pequeno urso abriu os olhos ao sentir sua presença. Por um momento que pareceu eterno, os dois animais se olharam nos olhos. Maya viu naquele olhar algo que a comoveu profundamente. Não havia medo dela, apenas uma confiança desesperada, como se o filhote soubesse instintivamente que ela havia vindo para salvá-lo. Esse momento de conexão deu a Maya a força final que precisava. Com movimentos delicados, mas determinados, ela começou a roer os galhos menores que prendiam o filhote, tomando cuidado extremo para não machucá-lo com seus dentes afiados. O trabalho era minucioso e perigoso. A qualquer momento, ela poderia cortar um galho crucial e fazer ambos despencarem para a morte. Mas Maya havia sido treinada para situações de pressão extrema, e seus instintos nunca haviam falhado. Lá embaixo, Jake observava a operação com o coração na garganta, rezando silenciosamente para que sua parceira conseguisse realizar o impossível. E então,
Após 15 minutos de trabalho intenso, Maia conseguiu libertar uma das patas traseiras do filhote. O pequeno urso soltou um suspiro de alívio e ela soube que estava no caminho certo. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Como descer uma árvore de 15 metros carregando um filhote de urso de 10 quilos sem que ambos despencassem para a morte? Maia olhou para baixo, avaliou suas opções e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela carregaria o filhote em suas costas durante a descida, confiando inteiramente em seu equilíbrio e força para trazê-lo em segurança até o chão. O destino de dois animais inocentes dependia agora inteiramente da coragem, habilidade e determinação de uma pastora alemã que havia jurado proteger a vida a qualquer custo. A descida seria o maior desafio que Maia já enfrentara em sua vida. Bloco 2. O desafio. A descida começou como um pesadelo em câmera lenta. Maia posicionou o pequeno filhote de urso em suas costas, sentindo o peso tremulante do corpinho exausto contra sua pelagem. O filhote, que ela mentalmente batizou de pequeno, agarrou-se instintivamente aos pelos de seu pescoço, seus dedinhos minúsculos tremendo não apenas de frio, mas de puro terror. "Calma, pequenino", Maia murmurou baixinho, um som gutural e reconfortante que saía de sua garganta. "Eu vou te levar para casa." O primeiro passo da descida foi o mais aterrorizante. Maia precisou recalcular completamente seu centro de gravidade, adaptando-se ao peso extra que carregava. Cada movimento tinha que ser perfeito. Uma única pegada em falso significaria a morte certa para ambos. Seus músculos queimavam com o esforço redobrado. O peso do filhote, embora pequeno, criava uma tensão constante em sua coluna, forçando-a a manter uma posição antinatural enquanto descia. Suas patas traseiras buscavam apoio seguro na casca rugosa da árvore, enquanto suas patas dianteiras controlavam cuidadosamente a velocidade da descida. A 5 metros do topo, o primeiro desastre quase aconteceu. Um galho que parecia sólido cedeu sob o peso combinado, estralando com um som seco que ecoou pela floresta como um tiro. Maia reagiu por puro instinto, saltando lateralmente para o próximo apoio disponível, suas garras arranhando desesperadamente a casca em busca de aderência. O filhote soltou um grito agudo de terror, seus pequeninhos braços apertando ainda mais o pescoço de Maia. Ela sentiu as garrinhas dele cravarem em sua pele, mas ignorou a dor. Naquele momento, a única coisa que importava era manter ambos vivos. "Está tudo bem, pequeno", ela ofegou, recuperando o equilíbrio em um galho mais robusto. "Eu não vou deixar você cair. Nunca." Lá embaixo, Jake gritava instruções que o vento levava embora, suas palavras perdidas na imensidão da floresta. Ele havia espalhado uma lona de emergência no chão, mas ambos sabiam que ela seria inútil se Maia perdesse o controle da descida. A 10 metros do solo, um novo pesadelo se apresentou. Chuva. As primeiras gotas começaram como uma garoa fina, mas rapidamente se intensificaram em uma chuva constante que tornava a casca da árvore escorregadia como gelo. Maia sentiu suas patas começarem a deslizar a cada movimento. A aderência, que havia dependido durante toda a escalada, agora comprometida pela água gelada. O filhote começou a tremer violentamente, não apenas de medo, mas de frio. Sua pelagem jovem não oferecia proteção adequada contra a chuva gelada de montanha. E Maia podia sentir a temperatura corporal dele despencando perigosamente. Hipotermia. Se não chegassem ao solo logo, o filhote morreria de frio, mesmo que conseguissem completar a descida. Maia acelerou o ritmo, assumindo riscos que jamais tomaria em circunstâncias normais. Cada movimento se tornou uma aposta com a morte. Descidas mais longas entre galhos, saltos mais ousados, confiando inteiramente em seus reflexos para compensar pela falta de planejamento cuidadoso. A 8 metros do chão, o segundo desastre aconteceu.
Sua pata traseira direita escorregou na casca molhada, fazendo-a perder completamente o equilíbrio. Por um momento aterrorizante, Maia sentiu a gravidade puxando ambos para baixo, a morte se aproximando a uma velocidade assustadora. Mas anos de treinamento militar haviam gravado reflexos automáticos em seus músculos. Mesmo caindo, ela conseguiu girar o corpo para proteger o filhote, preparando-se para absorver todo o impacto da queda em suas próprias costas. O milagre veio na forma de um galho grosso que conseguiu agarrar com suas patas dianteiras no último segundo. O impacto foi brutal. Ela sentiu algo estalar em seu ombro direito, uma dor lancinante que atravessou todo o seu corpo como um raio. Mas eles estavam vivos. O filhote, assustado pela queda repentina, começou a chorar. Não mais os gemidos fracos de antes, mas choros altos e desesperados que cortavam o ar como sirenes de emergência. Shh! Maia sussurrou através da dor que pulsava em seu ombro. Ainda estamos bem. Estamos quase lá. Com o ombro possivelmente deslocado, a descida se tornou ainda mais perigosa. Maia agora dependia quase inteiramente de sua pata dianteira esquerda e de suas patas traseiras, criando um desequilíbrio que tornava cada movimento uma tortura. A 6 metros do solo, ela teve que parar para descansar. A dor em seu ombro estava se tornando insuportável e seus músculos tremiam de exaustão. O filhote havia parado de chorar, mas Maia podia sentir sua respiração ficando cada vez mais superficial contra seu pescoço. Foi nesse momento de pausa forçada que ela ouviu algo que fez seu sangue gelar. Um rugido, profundo, primitivo, cheio de uma dor que transcendia o físico e tocava a alma. Era o som de uma mãe que havia perdido seu filhote, um lamento que ecoava pela floresta, carregando todo o desespero do mundo. A mãe ursa estava viva e estava próxima. Maia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ursos pardos são criaturas magníficas, mas uma mãe, desesperada, procurando por seu filhote, era uma das forças mais perigosas da natureza. Se ela aparecesse agora, enquanto Maia estava vulnerável na árvore carregando o filhote. O rugido veio novamente, mais próximo desta vez. Maia podia ouvir o som de galhos sendo quebrados, de um animal grande se movendo rapidamente através da vegetação densa. A mãe estava seguindo o cheiro e os sons de seu bebê. "Jake!" Maia conseguiu latir alto o suficiente para ser ouvida lá embaixo. "Ursa se aproximando! Prepare-se!" Jake entendeu imediatamente, sacando seu spray de pimenta e recuando alguns metros da base da árvore. Ele sabia que interferir entre uma mãe ursa e seu filhote poderia ser fatal, mas também não podia abandonar Maia naquele momento crítico. Com a urgência renovada pelo perigo iminente, Maia ignorou a dor lancinante em seu ombro e acelerou a descida. 4 metros, 3 metros, 2 metros. A 1,5 metros do chão, ela finalmente podia ver uma saída segura. Mas foi também neste momento que a vegetação ao redor da clareira explodiu em movimento. A mãe ursa emergiu das árvores como uma força da natureza, seus 200 quilos de músculos e fúria materna focados inteiramente na árvore onde seu filhote estava preso. Ela era magnífica e aterrorizante ao mesmo tempo, uma fêmea adulta no auge de sua força, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas anteriores pela sobrevivência. Mas havia algo errado com ela, muito errado. Maia percebeu imediatamente. A ursa mancava severamente da pata dianteira direita e havia sangue fresco manchando sua pelagem marrom dourada. Uma ferida profunda cortava seu flanco esquerdo, ainda sangrando ativamente. Alguém havia machucado a mãe ursa, gravemente. Por isso, ela não havia conseguido subir na árvore para salvar seu próprio filhote. Por isso havia demorado tanto para chegar. Ela estava ferida, possivelmente baleada, lutando contra a própria dor para encontrar seu bebê. A ursa olhou para cima e viu Maia descendo com o filhote nas costas. Por um momento que pareceu durar uma eternidade,
os olhos dos dois animais se encontraram. Maia esperava ver raiva, agressão, o instinto territorial que faria a ursa atacá-la sem hesitação. Em vez disso, viu algo que a deixou completamente sem palavras: alívio. A mãe ursa havia entendido. De alguma forma, através da linguagem universal dos pais que protegem seus filhotes, ela compreendeu que Maia não era uma ameaça, era uma salvadora. A ursa se posicionou diretamente sob a árvore e soltou um som baixo, quase um ronronar que parecia dizer: "Traga meu bebê para casa." Com lágrimas que ela não sabia que podia derramar escorrendo por seu focinho, Maia completou os últimos metros da descida. Suas patas tocaram o solo molhado da floresta e ela imediatamente se abaixou para permitir que o filhote escorregasse de suas costas. O pequeno urso, ainda fraco mas vivo, correu cambaleando para sua mãe. O encontro entre eles foi algo que nenhum coração humano ou animal poderia testemunhar sem se emocionar profundamente. A mãe ursa cheirou cada centímetro de seu filhote, verificando ferimentos, assegurando-se de que ele estava inteiro. O filhote se aninhou contra o peito quente de sua mãe, finalmente seguro, após horas de terror. Mas a alegria do reencontro foi interrompida por uma descoberta devastadora. Jake, que havia se aproximado cautelosamente para examinar os ferimentos da ursa, ficou pálido quando viu a extensão dos danos. "Maia", ele sussurrou, sua voz carregada de horror e raiva. "Ela foi baleada várias vezes. E essas feridas, elas são recentes, muito recentes." Maia farejou o ar ao redor da ursa ferida e captou um cheiro que fez sua pelagem se arrepiar. Pólvora, óleo de arma e algo ainda mais sinistro, o cheiro de crueldade humana. Caçadores ilegais haviam atacado a família de ursos, ferindo gravemente a mãe e fazendo com que o filhote fugisse em pânico, acabando preso na árvore. E pelo cheiro fresco das armas, Maia sabia uma coisa terrível. Os caçadores ainda estavam por perto. A verdadeira batalha estava apenas começando. Salvar o filhote havia sido apenas o primeiro desafio. Agora, Maia precisava proteger uma família inteira de ursos feridos contra predadores muito mais perigosos que qualquer animal selvagem. Predadores que andavam sobre duas pernas e carregavam armas. O som distante de galhos quebrando ecoou pela floresta, vindo da direção oposta de onde a ursa havia aparecido. Passos humanos, pesados, múltiplos. Os caçadores estavam voltando para terminar o que haviam começado. A verdadeira prova de coragem de Maia estava prestes a começar. Bloco 3. A reviravolta. Os passos se aproximavam como tambores de guerra ecoando pela floresta. Maia posicionou-se instintivamente entre a família de ursos e a direção dos sons, seus músculos tensos, apesar da dor lancinante no ombro ferido. Cada fibra de seu ser gritava que algo terrível estava prestes a acontecer. Jake sacou seu rádio, tentando desesperadamente contatar a base, mas a estática era tudo o que recebia em resposta. "Interferência intencional", ele murmurou, o rosto pálido de compreensão. "Eles estão bloqueando nossas comunicações." A mãe ursa, apesar de seus ferimentos graves, se ergueu sobre as patas traseiras, posicionando-se protetivamente sobre seu filhote. O sangue escorria lentamente de suas feridas, manchando o solo da floresta com gotas carmesim que contavam uma história de violência e crueldade. O primeiro homem emergiu da vegetação densa, carregando um rifle de caça de alta potência. Seu rosto era marcado por cicatrizes e uma crueldade que Maia reconheceu imediatamente. Ela havia visto essa expressão antes, nos piores criminosos que havia ajudado a capturar durante seus anos no exército. Mas foi quando o segundo homem apareceu que Maia sentiu seu mundo desabar. Bem, a voz familiar ecoou pela clareira como um punhal no coração. "Se não é minha velha parceira Maia." Era Marcus Webb, ex-guarda florestal que havia sido demitido há 2 anos por corrupção.
O homem que um dia havia trabalhado ao lado de Jake, que conhecia cada trilha da floresta, cada esconderijo dos animais. O homem que jurou proteger a vida selvagem e havia se tornado seu pior pesadelo. "Marcus!" Jake gritou, a traição evidente em sua voz. "O que diabos você está fazendo?" Marcus sorriu com uma frieza que fazia o vento gelado da montanha parecer caloroso. "Fazendo dinheiro, Jake. Algo que você nunca entendeu. Você sabe quanto vale um urso pardo inteiro no mercado negro asiático? A vesícula biliar sozinha vale $15.000. O terceiro homem apareceu, depois o quarto, todos armados, todos com o olhar vazio de quem havia cruzado linhas morais que jamais deveriam ser atravessadas. Maya contou rapidamente: 4 caçadores ilegais, armas automáticas, equipamento militar de comunicação. Esta não era uma operação amadora, era um negócio organizado e brutal. "E aquela linda ursa ali?" Marcus apontou sua arma para a mãe ferida. "Ainda vai nos dar muito lucro, mesmo com alguns furos de bala. O filhote é bônus. Asiáticos pagam mais ainda por filhotes vivos para suas fazendas de bile." Maya sentiu uma fúria primordial explodir em seu peito. Fazendas de bile, lugares infernais, onde ursos eram mantidos em gaiolas minúsculas a vida inteira, tendo bile extraída de suas vesículas através de cateteres, uma tortura que durava décadas até a morte libertar os animais de seu sofrimento. "Você não vai tocar neles", Jake disse, levantando seu spray de pimenta com mãos trêmulas. Marcus riu alto, um som que ecoou pela floresta como o grito de um demônio. "Jake, Jake, Jake! Sempre o idealista. Você realmente acha que vai parar 4 homens armados com um spray de pimenta?" Foi nesse momento que aconteceu algo que nenhum dos presentes jamais esqueceria. A mãe ursa, que até então havia permanecido em posição defensiva, começou a fazer um som que não pertencia ao reino animal. Não era um rugido, não era um gemido de dor. Era algo muito mais profundo, muito mais humano. Ela estava chorando, não como os animais choram, através de sons instintivos de dor ou medo. Ela estava chorando como uma mãe humana chora quando sabe que vai perder seu filho. Lágrimas reais escorriam de seus olhos escuros, caindo no solo da floresta como diamantes líquidos de puro sofrimento maternal. O som que saía de sua garganta era um lamento que transcendia espécies, uma súplica universal que qualquer mãe, humana ou animal, reconheceria instantaneamente. Era o som do amor incondicional, enfrentando a perspectiva da perda irreparável. Até os caçadores mais endurecidos pararam por um momento, perturbados pela demonstração de emoção que desafiava tudo que acreditavam sobre a inferioridade dos animais. Mas Marcus não era humano o suficiente para se importar. "Que tocante!" ele zombou, ajustando a mira de sua arma. "Uma ursa sentimental. Isso só vai tornar a execução mais divertida." Foi quando Maya tomou a decisão que definiria não apenas o destino da família de ursos, mas revelaria o verdadeiro significado de heroísmo. Com um movimento explosivo, ela saltou diretamente contra Marcus, seus 35 quilos de músculo e determinação colidindo com o corpo do ex-guarda florestal antes que ele pudesse puxar o gatilho. A arma disparou para o alto, o som ecoando pela floresta como um trovão. "Peguem o cão!" Marcus gritou, lutando para se livrar das mandíbulas de Maya, que haviam encontrado seu braço direito. Maya sabia que estava em desvantagem numérica impossível, mas também sabia algo que os caçadores não sabiam. Ela não estava lutando apenas por sua própria vida. Estava lutando por uma mãe que chorava lágrimas humanas por seu bebê, por um filhote inocente que merecia crescer livre nas montanhas, por Jake, que havia dedicado sua vida à proteção da natureza. O segundo caçador apontou sua arma para Maya, mas hesitou. Atirar significaria atingir Marcus também. Essa hesitação de 2 segundos foi tudo que Maya precisava. Com uma agilidade felina,
Ela soltou o braço de Marcos e saltou para o segundo atirador, suas mandíbulas fechando ao redor do cano da arma. O metal frio contra seus dentes enviou ondas de dor por sua cabeça, mas ela não soltou. Ela está desarmando as armas, Jake gritou, finalmente compreendendo a estratégia de Maya. A mãe ursa, inspirada pela coragem desesperada da pastora alemã, encontrou forças que não sabia que ainda possuía. Com um rugido que fez a terra tremer, ela se lançou contra o terceiro caçador, suas garras de 15 centímetros rasgando o ar como sabres. O que se seguiu foi uma batalha épica entre a ganância humana e o amor maternal que transcende espécies. Maya conseguiu desarmar 2 dos caçadores, mas pagou um preço terrível. Uma coronhada de Marcos abriu um corte profundo em sua testa, fazendo sangue escorrer para seus olhos. Suas costelas gritavam de dor, onde haviam recebido chutes brutais, e seu ombro ferido pendia em um ângulo antinatural. Mas ela continuou lutando. A mãe ursa, movida por uma força que vinha diretamente do coração maternal, havia neutralizado o terceiro caçador, mas seus ferimentos de bala haviam reaberto, fazendo-a sangrar perigosamente. Cada movimento era uma agonia, mas cada movimento também era um ato de amor por seu filhote. Jake, aproveitando a confusão, conseguiu desarmar o quarto caçador com uma pedrada certeira na cabeça, mas Marcos ainda estava de pé. Uma pistola reserva agora em suas mãos. "Chega!" ele berrou, sangue escorrendo dos ferimentos causados pelas mordidas de Maya. "Vou matar todos vocês! Todos!" Ele apontou a arma diretamente para o filhote de urso, que se encolhia aterrorizado entre as patas de sua mãe ferida. Começando pelo pequeno bastardo. Foi nesse momento de desespero absoluto que Maya fez algo que surpreendeu até ela mesma. Ela falou. Não latiu, não rosnou. Com uma voz que era simultaneamente canina e humana, carregada de dor, mas também de uma determinação inabalável, ela disse: "Não, você... não, vai." O choque na face de Marcos foi total. Em todos seus anos como caçador, ele nunca havia ouvido um animal falar. Mesmo que fosse apenas algumas palavras quebradas, mesmo que fosse impossível cientificamente, ele sabia o que havia ouvido. Essa hesitação de espanto foi a última chance que Maya precisava. Com o que restava de suas forças, ela se lançou uma última vez contra Marcos, não para suas pernas ou braços, mas diretamente para sua garganta. Foi um movimento suicida. Ela sabia que ele teria tempo para atirar antes que ela o alcançasse. Mas às vezes o amor é mais forte que a lógica. O tiro ecoou pela floresta como um final de mundo. Maya sentiu algo quente atravessar seu flanco esquerdo, uma dor que superava todas as outras. Mas suas mandíbulas haviam encontrado seu alvo, e ela sabia que Marcos nunca mais machucaria outro animal inocente. Caindo juntos no chão da floresta, Maya ouviu algo que fez cada gota de dor valer a pena. O som de sirenes se aproximando através das árvores. Jake havia conseguido consertar o rádio. Ajuda estava chegando. Com sua visão escurecendo nas bordas, Maya olhou uma última vez para a família de ursos que havia salvado. A mãe ursa estava olhando diretamente para ela, e naqueles olhos escuros, Maya viu algo que nenhum prêmio ou medalha poderia igualar. Gratidão. Pura, absoluta e eterna gratidão. E então, para sua própria surpresa, a mãe ursa fez algo extraordinário. Com movimentos delicados, ela se aproximou de Maya caída e, com sua língua áspera mas gentil, lambe o rosto da pastora alemã ferida. Era um beijo de mãe para a heroína que havia salvado sua família. Lágrimas, reais, salgadas, humanas, continuavam escorrendo dos olhos da ursa enquanto ela cuidava da guerreira que havia arriscado tudo por amor. Maya fechou os olhos, sentindo o calor maternal da língua da ursa em seu rosto, ouvindo os passos dos paramédicos se aproximando através da floresta. Ela havia cumprido sua missão. A família estava salva. A redenção estava finalmente ao alcance. Bloco 4.
A redenção. 3 meses depois. Os primeiros raios de sol da manhã atravessavam as janelas do Centro de Reabilitação Animal de Yellowstone, banhando em luz dourada a figura de Maya deitada em sua cama especial de recuperação. Suas cicatrizes haviam se tornado marcas de honra, cada uma contando a história de uma coragem que transcendeu os limites entre espécies. O tiro de Marcus havia atravessado seu flanco sem atingir órgãos vitais, mas a recuperação havia sido longa e dolorosa. Semanas de cirurgias, fisioterapia, noites de dor, onde apenas a lembrança dos olhos agradecidos da mãe ursa a mantinha forte. Dr. Sarah Chen, a veterinária-chefe do centro, sorriu ao ver Maya tentando se levantar sozinha pela primeira vez em semanas. "Devagar, guerreira", ela disse suavemente, acariciando a cabeça da pastora alemã. "Você salvou uma família inteira. Agora deixe que nós cuidemos de você." Mas Maya não estava interessada em descanso. Seus olhos dourados estavam fixos na janela que dava para o recinto especial onde uma família muito especial havia se tornado a sensação mundial. A mãe ursa, que os funcionários haviam carinhosamente batizado de Esperança, estava brincando com seu filhote no gramado verde do recinto de recuperação. Suas feridas de bala haviam cicatrizado completamente, mas as cicatrizes emocionais eram mais profundas. Desde o resgate, algo extraordinário havia acontecido com Esperança. As lágrimas que ela derramou naquele dia terrível na floresta não haviam sido um evento isolado. Ela havia desenvolvido uma capacidade emocional que desafiava tudo que os cientistas conheciam sobre comportamento animal. Ela chorava, regularmente, lágrimas reais, salgadas, humanas. Chorava de alegria quando via seu filhote correr saudável pelo recinto. Chorava de saudade quando lembrava da floresta. E sempre chorava quando via Maya através da janela. Lágrimas de uma gratidão tão profunda que tocava a alma de qualquer um que testemunhasse. "É impossível do ponto de vista científico", murmurava o Dr. James Rodrigues, o zoólogo comportamental que havia vindo de Harvard especificamente para estudar Esperança. "Mamíferos não primatas não possuem as estruturas neurológicas necessárias para produzir lágrimas emocionais. E yet, ali estava ela, desafiando a ciência com cada gota de gratidão que escorria de seus olhos. A história havia se espalhado pelo mundo como fogo selvagem. A ursa que chora lágrimas humanas e a pastora alemã heróica virou manchete em jornais de todos os continentes. Documentaristas, cientistas e pessoas comuns faziam peregrinações a Yellowstone apenas para testemunhar a família que havia redefinido o que significava ser humano. Jake entrou na sala de recuperação carregando uma pilha de cartas e desenhos coloridos. "Mais correspondência para nossa heroína", ele disse, sorrindo enquanto espalhava as cartas ao redor da cama de Maya. "Esta é de uma escola do Japão. Esta de um orfanato no Brasil. Esta de veterinários na África do Sul." Maya farejou as cartas com interesse, mas seus olhos continuavam voltados para a janela e para a família que havia salvado. "Ela quer vê-los de perto", Dr. Chen observou. "É hora." Era a primeira vez que Maya estava forte o suficiente para uma visita ao recinto externo. Jake a ajudou a colocar uma coleira especial que oferecia suporte extra para suas costelas ainda sensíveis. E juntos caminharam lentamente pelo corredor que levava ao pátio. O momento em que Maya apareceu na porta do recinto foi mágico. Esperança, que estava descansando sob a sombra de um carvalho jovem, levantou a cabeça e seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. Mas desta vez eram lágrimas de pura alegria. O pequeno filhote, agora 3 vezes maior que quando foi resgatado da árvore e carinhosamente chamado de Milagre pelos funcionários, correu cambaleando até a cerca que separava os recintos.
Maia se aproximou devagar, suas patas ainda um pouco instáveis, mas seu coração batendo forte de emoção. Quando chegou à cerca, algo extraordinário aconteceu. Esperança se aproximou do outro lado e, delicadamente, estendeu sua pata através das barras de proteção. Maia ergueu sua pata dianteira, e as duas tocaram-se suavemente. Uma promessa selada entre duas mães que haviam lutado pelo mesmo amor. As lágrimas de esperança caíam steadily agora, mas havia algo diferente nelas. Não eram lágrimas de dor ou medo, eram lágrimas de um amor tão puro e profundo que transcendia qualquer barreira entre espécies. E então, para o espanto de todos os presentes, Esperança fez algo que nenhum urso na história havia feito. Ela falou, não palavras humanas, mas algo muito mais profundo. Um som que saía diretamente de sua alma, modulado pela gratidão de uma mãe, carregado de significado que qualquer coração podia entender. Obrig, Ada, Amig, A. As palavras eram arrastadas, guturais, claramente difíceis para seu aparelho vocal não adaptado para a fala humana. Mas eram inconfundivelmente palavras. Palavras nascidas do amor mais puro que existe. O amor maternal combinado com gratidão infinita. Jake caiu de joelhos, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Dr. Chen cobriu a boca com as mãos, soluçando de emoção. Até os funcionários mais experientes do centro, acostumados com milagres diários da natureza, estavam chorando abertamente. Maia respondeu da única forma que sabia, com amor incondicional. Ela pressionou seu focinho contra a cerca, o mais próximo que podia chegar de sua amiga corajosa, e emitiu um som baixo e reconfortante que dizia, sem palavras, sempre estarei aqui para vocês. E 6 meses depois, em uma cerimônia que atraiu representantes de organizações de proteção animal do mundo inteiro, Maia recebeu a mais alta condecoração que um animal pode receber, a Medalha de Coragem Animal International. Marcus Webb e seus comparsas haviam sido condenados a 25 anos de prisão por caça ilegal, tráfico de animais selvagens e tentativa de homicídio. Durante o julgamento, quando confrontado com as evidências do sofrimento que havia causado, Marcus havia quebrado completamente, pedindo perdão através de lágrimas que chegaram tarde demais. Mas a verdadeira justiça não veio dos tribunais humanos, veio do amor. Esperança e milagre foram realocados para um santuário natural de 5. A 0 hectares nas Montanhas Rochosas, onde poderiam viver livres, mas protegidos. Maia, apesar de ter recebido ofertas para viver em luxo com famílias ricas ao redor do mundo, escolheu permanecer com Jake, continuando seu trabalho de proteção da vida selvagem. Mas toda semana, religiosamente, eles faziam a viagem de 4 horas até o santuário para visitar a família que havia mudado suas vidas para sempre. E toda semana, o milagre se repetia. Esperança chorava lágrimas de alegria ao ver Maia. Milagre, agora um jovem urso forte e saudável, brincava através da cerca com sua salvadora canina. E sempre, sempre, Esperança repetia suas palavras mágicas. Obrig, Ada, Amig, A. A história deles havia inspirado uma mudança global na forma como os humanos viam os animais. Centros de reabilitação foram abertos em dezenas de países. Leis mais rígidas contra a caça ilegal foram aprovadas. Crianças ao redor do mundo cresceram aprendendo que coragem não conhece espécies e que o amor é a linguagem universal que conecta todos os seres vivos. Maia, agora com algumas mechas grisalhas em sua pelagem dourada, havia se tornado não apenas uma heroína, mas um símbolo de esperança para um mundo que às vezes esquece que somos todos parte da mesma família, a família da Terra. Em suas noites quietas na cabana de Jake, quando as estrelas brilhavam sobre as montanhas de Yellowstone, Maia às vezes sonhava com aquele dia terrível na floresta. Mas no sonho, a parte que ela lembrava com mais clareza
não era a dor ou o medo. Era o momento em que esperança a havia beijado com sua língua áspera, mas gentil. O momento em que duas mães se reconheceram além das diferenças de espécie. O momento em que o amor provou ser mais forte que qualquer força destrutiva na terra. E sempre que acordava desses sonhos, Maia sabia uma verdade que levaria para sempre em seu coração. Não importa quão escuro o mundo possa parecer, sempre haverá luz para aqueles corajosos o suficiente para serem essa luz para outros. Ela havia salvado uma família de ursos, mas no processo eles haviam salvado sua alma. Porque no final, o verdadeiro milagre não foi uma ursa que chorava lágrimas humanas. O verdadeiro milagre foi descobrir que o amor não tem limites, que a coragem não conhece espécies e que às vezes os maiores heróis andam sobre quatro patas e têm corações maiores que suas pegadas. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias assim. Porque histórias de amor e coragem como esta precisam ser contadas, recontadas e lembradas para sempre.